vou começar a me apresentar. Eu sou Stephanie Gritti Legori, sou nutricionista, formada pela Umesp, né, metodista aí, em 2007. E aí, depois disso, em 2015, fiz minha pós-graduação, né, o Lato Sensu, em nutrição esportiva pela Fefisa. Minha linda Fefisa, foi a última Fefisa. E aí, então, fiz aprimoramentos com a Sueli Longo, maravilhosa, com o Murilo Dátilo. Bom, estudos aí, né, afins. Montei uma clínica com as minhas irmãs, desde 2014, a clínica Legori. A Marjorie, que é psicóloga, então é um combo, né? Eu falo que é um combo da saúde. A Marjorie, que é psicóloga, a Lorraine, que é educadora física, inclusive tem um sorteio rolando lá no perfil dela, Lorraine Legori, @LorraineLegori. Ela deve estar por aqui já, se não entrou ainda, vai entrar. Então, essa sou eu. E aí, agora eu apresento a Mavília. Vai lá, Mavília. Boa noite para quem não me conhece. Eu sou a Mavília Gomes Felício, professora e atleta de natação. Atualmente eu represento o Clube Círculo Militar do estado de São Paulo e dou aula de natação em academia, condomínio e numa escola. E esse é meu currículo. A Mavília me procurou há um tempo atrás para a gente fazer uma melhora do percentual de gordura corporal, de um melhor rendimento, né? E aí a gente começou, né, esse contato mais próximo, né, Má? Isso mesmo. E deu bastante resultado, por sinal. Depois a gente vai entrar nesse assunto ainda. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é assim, na verdade. Quais são as mudanças que você sente, tá? De rotina, de treino, que era antes e agora durante a quarentena? Porque isso vai ser a nossa base da conversa daí para frente, que é dentro dessa quarentena a gente tá, infelizmente, fica em casa quem puder, né? É verdade. Nossa, minha rotina mudou muito, né? Primeiro que você tem que ter um foco aí maior para poder estar treinando, então é muito mais difícil você treinar em casa, com o peso do corpo, enfim, tem que estar sempre variando e assim, não pode desistir, né? Então é muito difícil treinar em casa. Eu acho que quando você está numa rotina normal, igual eu tô acostumada com academia, não tem jeito, né? Então é bem complicado. Essa questão da água, né? Que você estava 100% aí do seu tempo treinando dentro da água e agora, como tá, né? Exatamente. Para mim, assim, um peixe fora d'água literalmente, né? Porque a minha vida é natação. Então, se eu não tô dentro da água treinando, eu tô dentro da água dando aula. Então é bem complicado aí. Exatamente. E aí, assim, o que eu quero explicar em questão a isso é que a gente tem uma mudança, né, do perfil energético, do gasto energético de antes para agora. Não que ela esteja sedentária, tá? Não é isso, pelo contrário, ela continua sendo uma atleta e continua treinando, né? A gente até conversa nessa questão, só que é um treino de solo, né? É um treino mais terrestre. Então, é mais voltado para uma musculação, pilates, esse tipo de coisa, mais solo, né? E aí, o que acontece? Quando temos aí um atleta, ele tem um aporte energético, ele gasta muito, então ele precisa consumir muito, né? E aí eu falo assim, me refiro até um pouco do pessoal da roça, sabe? Dos nossos avós aí que ia pra roça. Eles comiam, eles adoravam pasta. Eu sou de origem, né, de descendência italiana. Por que eles gostavam tanto de massa, né? O carboidrato em alta? Porque eles também gastavam muito, eles tinham que carregar melancias e melancias, eles tinham que ir lá e carpir o dia inteiro debaixo do sol, eles tinham que... Então, assim, era um gasto energético muito grande. Então, quando eles voltavam para casa, seja no almoço, seja no jantar, eles queriam aquele pratão, né? E aí, nossa rotina mudou já há muitos anos. E então, o que acontece hoje? Eu ainda digo que na quarentena piora, tá? Mas antes disso, na quarentena. A gente acorda, vai, faz tudo o que tem que fazer em casa, toma um café, desce no elevador, pega o carro, dirige até o trabalho, isso não considerando atleta, tá? Chega no trabalho, sobe de elevador, senta a bundinha na cadeira, trabalha só no computador, vai, come uma quantia boa, volta pro computador, depois disso desce pelo elevador,
pega o carro, sobe de elevador para casa, janta, e é isso. E cadê o gasto energético? Para que você vai ter aquilo tudo de carboidrato, por exemplo, né? Então, a demanda energética acaba modificando. E aí, agora, dentro da quarentena, vamos pensar aí também numa pessoa não atleta, né? Diminui também essa quantia, né, de energia desprendida. Ah, então eu tenho que fazer uma low carb? Não, não é assim que funciona. Mas depende, então a gente tem que alinhar. Se você diminui muito, sua imunidade cai. Se você come muito carboidrato, sua imunidade cai também. Então, isso, para atleta, intensifica muito, né? E como você não parou, né, Mabília, de treinar e tudo mais, a gente tem que ajustar isso daí. E tem ainda um outro fator, até se precisar comente alguma coisa, que é a questão do hipotireoidismo, né? Que isso, na maioria das vezes, as pessoas têm que comer um pouco menos. Mas no seu caso, por ser atleta, multiplica, né? Então, é realmente aquela vírgulazinha que faz diferença, né? Então, é só importante realmente se preocupar com esses macronutrientes, né? Seja o carboidrato, a proteína, o lipídio, a gordura da forma melhor que tem. E aí eu quero perguntar para você aí, se você lembra qual é o seu último percentual de gordura corporal. Olha, a última vez, se eu não me engano, eu tava com 13,1, alguma coisa assim. Tá, eu tenho aqui, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Ó, tá aqui o plano alimentar dela, tudo bonitinho, o prontuário dela. Ó, 13 ponto... Calma aí, que a gente tinha que ter aumentado e a gente aumentou. A última vez, Má, tá dando aqui para mim 13,80, 13,8, vai. É isso mesmo, tá? E aí, o que acontece? Para atletas, né, segundo aí Fleck e Wilmore, ele recomenda, né, para atletas femininos de natação, ele recomenda de 14% a 24%, ou seja, se 13,8 está quase chegando no ideal aí. Então a gente realmente precisaria aumentar. E o que aconteceu nessa quarentena, Mabília? Óbvio que eu aumentei. Isso não foi ruim para você? Que nem sempre é bom para os atletas no geral. Quem já estava numa faixa certinha, aumentou um pouco por conta dessa queda do gasto energético. Se não alterou a alimentação, aumenta o percentual de gordura corporal, né? Mas no seu caso foi benéfico, né? Depois a gente vai fazer uma bela de uma avaliação e vai aí corrigir se necessário. Stephanie, o quanto que é normal, né, de percentual de gordura corporal pensando em não atleta? Geralmente mulher em 23%, numa média disso, tá? E homens 15%. Quando a gente pensa, então, de 14 a 24, ele está bem pouquinho abaixo aí, né? Até, considerando 24, está até acima. Então, a gente tem que tomar cuidado com a relatividade, tá? Com quem que você está se comparando com o percentual de gordura corporal. Muitas vezes a gente fica com um pouco de receio aí, fala, eu tô gordinho, não, eu tô muito magro. Mas em quem você está se baseando? Você tem que se basear no seu melhor. E é o que a gente trabalha, né, Má? A gente está buscando o seu melhor, né? E vamos lá. Deixa eu ver que eu fiz um roteirinho aqui para a gente ir seguindo as perguntas que a gente tinha planejado. Depende das modalidades esportivas, só lembrando de comentar isso. Varia, tá? Esse percentual de gordura corporal. Então, temos recomendações que são bem mais baixas e temos recomendações como essa. Dentre os percentuais de gordura corporal para as modalidades, a natação é uma das mais, né, altinhas aí. Mas por quê? Sim. Porque a gente precisa de boiar, porque a gente pode afundar dentro da água, mas a gente tem que voltar fácil para a respiração. E aí a Mabília pode explicar mais interessante do que eu aí a questão da natação. Ah, sim. Então, ganhando um pouquinho mais aí de gordura, já deu muita diferença até em relação ao frio que se sente, em relação à temperatura da água, em flutuabilidade também, foi muito assim, melhor, que consegue boiar, né, mais.
E, assim, uma diferença absurda, sem contar nos resultados, né? Então, eu acabei tendo uma reserva aí energética sensacional com a alimentação. Exatamente, é aquela tal coisa, né? Quando você está num gasto energético muito acelerado, muito intenso, que é a competição principalmente, primeiro que a adrenalina já está lá em cima quando você começa, né? Parece que você já está entrando para desafiar o mundo. E aí, quando você pensa que você tem esse gasto energético bem elevado e você não tem essa reserva tão disponível para você utilizar, você tem sim uma quebra muscular muito grande, você tem uma redução de água, de eletrólitos muito grande. Então, a gente precisa desse suporte aí para que você consiga, por mais tempo, né, o endurance em si, fazer essa maratona e assim por diante, da forma melhor possível. Então, essa questão que ela comentou da temperatura também modifica muito, né? Quanto mais frio aí a gente tá, mais a gente pensa assim, eu não tô suando, mas na água você esquenta o corpo absurdamente, né? Um treino desse. Então tem um suor muito grande aí, tem uma perda eletrônica. E aí eu queria te perguntar uma questão bem interessante, Má, que é a facilidade e a dificuldade de se alimentar dentro de provas e em casa agora, na época de quarentena. Dentro de provas, assim, é muito complicado. Atualmente eu tenho nadado aí em média das provas de 5 quilômetros, né? Então, numa prova de 5 quilômetros, ela não tem uma pausa, né? Seria para alimentação. Então, é direto. Então, a gente faz toda essa dinâmica alimentar já antes, que eu tenha uma reserva já para poder gastar durante a prova, sem me preocupar ou sem perder muito aí nos resultados. E, assim, varia muito em relação à distância também. Então, provas acima já de 10 quilômetros, então tem as paradas para alimentação. Paradas assim, né? Porque o atleta não para, ele pega a garrafa, já engole, sai nadando de costas, é uma coisa muito rápida, né? E uma prova, assim, que eu fiz de longa distância, que foi a de 24 quilômetros, que eu atravessei de Santos a Bertioga na época. Então eu alimentei, né? Alimentação assim, bastante em líquido, porque não tem como você comer, né? Então é surreal. Né? Então, assim, a primeira 1 hora foi direto, aí suplementei com carboidrato, e na época eu coloquei a frutose, né? Que o nutricionista tinha pedido tal. Aí depois de meia hora, eu suplementava e hidratava com água, enfim. Só que eu tive muito desgaste e o tempo também estava muito frio no dia. E a última prova eu acabei tendo até início de hipotermia, por conta da temperatura do corpo abaixar e tal. E aí eu levei um pedacinho de pão de forma com atum. E foi onde eu coloquei na boca e para dar aquela aumentada aí na temperatura. Aquilo ali, nossa, parece que me deu um up na hora. Foi surreal. Então, assim, agora em casa, o armário tá ali, eu treinei, vou, faço um ovinho, como uma banana. Então tá bem mais fácil. E até mesmo no dia a dia de treino, né? É aquela coisa, antes dessa quarentena, você estava naquela correria, vai dar aula, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai treinar. Então você pegava, saía correndo para comer no caminho. E agora não, agora você está podendo sentar, comer bonitinho ali. Então é uma diferença muito grande, né? Sim, total. E em questão a isso, como eu falei, né, dentro da alimentação da Mabília, a gente tem que trabalhar com essa questão aporte de carboidrato, principalmente. A proteína a gente não varia muito, né? Mas o carboidrato varia bastante. Então, se você vai treinar, se você não vai treinar, a gente tem microciclos aí que a gente trabalha, né? Essa periodização da dieta junto com a periodização de treino, de competição, é super importante. E aí, eu não sei se você lembra, Má, que eu comentei contigo em consulta que futuramente a gente ia entrar, né? Que infelizmente entramos nessa pandemia, mas que a gente ia entrar com o ácido caprílico, que é o Upgrade Energy aqui no Brasil, tem outras marcas lá no exterior. E aí eu consegui um para você. Tô separando esse aqui. Para quem não sabe o que é,
na verdade, não posso considerar como uma gordura, porque não tem a composição, né, de glicerol junto, mas são triglicéridos de cadeia média. Então, na verdade, esse daqui especificamente é um ácido octanóico, é a melhor fração do TCM. Ela vai direto para o cérebro. Então, a gente não tem essa de falar assim, se eu utilizar o carboidrato, ele vai ser metabolizado, ele tananã, e vai dar energia. Esse não, ele vai direto para o cérebro, ele dá uma energia absurda aí para concentração e principalmente para treino. Então, esse daqui é seu. Você vai começar a fazer agora, né? Vou te orientar bonitinho as quantidades dentro do treino. E quando você chegar lá na frente, que a gente espera que não demore muito, para que você consiga colocar dentro de competição e avaliar para a gente esse rendimento também. Pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Tá? Aqui é seu. Obrigada! Vamos lá. Eu não falei nada, esse é da Equalive, tá? Como eu falei, tem alguns importados, mas nacional, que eu saiba, só eles. E é uma qualidade excelente, confio muito na marca, é uma mega parceira também de todas as nutricionistas, então super indico aí, tá? Vamos lá. Quanto tempo falta? Que eu nem sei que horas são, vocês conseguem ver aí, Má? Deixa eu ver. São 5h25. 5h25. Então a gente falou rápido demais. Falamos! Se a gente tem algumas perguntas, eu vou ter que pôr meu óculos para olhar aí. Eu vi aqui a Karina da Equalive falando. Karina, obrigada. Vou testar e com certeza vou comentar, vou deixar aqui registrado. Tá legal? Obrigadão. Não é só questão de fazer propaganda, não, tá, gente? É uma questão de saber a qualidade e a eficiência do produto para que a gente consiga resultados. É para todo mundo? Não é assim que funciona. Mas se tiver a indicação do teu nutricionista ou médico, vai lá, testa aí e vamos embora, tá? Então, pra Amabilia, eu já tinha conversado com ela antes e eu tenho certeza que vai ajudar muito no caso dela, até por conta da patologia, de todos os agregados aí. Então, a gente leva em consideração um montante de vários fatores, né? E vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu puxei lá pra cima. Um monte de gente na live, lindões, boa tarde, falando. É à tarde, gente, pra mim é noite, que tava tão escuro já. Gente, pode perguntar também, se tiver dúvida quanto a natação, maratona, alimentação, vamos lá. Agora é a hora. Vamos lá, tô olhando aqui, calma lá, gente. Se vocês quiserem perguntar, vão mandando aí. Galera, não tem dúvida nenhuma, não, ó. Ô, louco. Puxando aqui, teve um lá, aqui gente, que falou que toma anabolizante, agora eu não sei aonde tá ele. Eu não consegui Nutri, achar. Fala um pouquinho sobre. Bom, vamos lá. Questão de anabolizantes é assim, quando o paciente vem para mim tomando, né, já fazendo uso de alguma substância, eu só avalio se foi passada por médico endocrinologista ou se foi o cara da academia que indicou, tá? Por quê? Porque se foi com o médico, a gente tem uma segurança muito grande. Se não foi com o médico, então eu oriento que você pegue essa dosagem e nem pare, não é o problema parar, tá? Mas você vai até o médico e fala para ele, estou tomando isso, preciso para um rendimento esportivo ou para chegar num patamar tal. Porque que acontece? Muitas vezes é um recurso ergogênico interessante, mas pode dar qualquer BO aí na sua saúde, né? Então, apesar de, isso até é interessante falar que depois que eu entrei na área da nutrição esportiva, eu dei de cara, tá? Dei de cara, assim, ó, com uma realidade absurda que nem sempre atleta é sinônimo de saúde. Infelizmente, né? Acho que você sabe bem o que é isso, né, Marília? Demais. Tem modalidades que pedem uma desidratação,
reidratação logo em seguida. Tem modalidades que pedem, como já aconteceu comigo, né? De aparecer atletas que tiveram que diminuir peso de músculo, gente. Diminuir músculo no corpo. Como que você vai arrancar músculo? Você tem que cortar tudo. O cara fala, você vai ficar fazendo um jejum absurdo, né? Porque não tem como. E assim, tem, né? Mas não é saudável. E por que isso? Porque precisava entrar na categoria tal e não tem mais gordura para tirar, tem que tirar músculo. Tira aí o que tiver. Não dá para cortar uma perna, sabe? Mas vocês cortavam para continuar na modalidade. Então, assim, tem horas que a nutrição esportiva ela é um pouquinho cruel, né? E aí vem o nosso papel da nutrição, que pelo juramento, a questão da saúde, né? Então, eu não faço loucuras, oriento sempre a ter um acompanhamento médico, principalmente nessa questão anabólica, né? E não sou contra, mas também não passo nenhum tipo de anabolizante, porque não é o meu ramo, tá? Legal. Teve uma pergunta aqui do Everton. Na prova aquática, precisa o uso de roupa especial para garantir a temperatura? Então, na maratona aquática, existe a categoria especial, né? Que usa a roupa de borracha. Seria os triatleta, né? Que utiliza. Na maratona aquática em si, não é permitido o uso de roupa de borracha para manter a temperatura aí. Então, as mulheres sempre de maiô, no máximo aqueles trajes, né? Um pouquinho mais longo. E os homens também, sunga ou traje. Então, assim, não tem roupa que salve a gente aí do frio. Nossa, imagino que eu até posso contar uma história rápida aqui que não fazia ideia. Eu tava com 15% de gordura corporal, sempre fui magrinha, né? Sempre comi naquele padrão lá de nutricionista e já era antes, desde criança. E aí eu não sabia que eu tinha 15% de gordura corporal quando eu casei. E aí eu sempre do oba-oba, vamos lá, falei pro meu marido, falei assim, amor, vamos lá, vamos fazer um mergulho. E aí ele disse, amor, tem certeza? E a gente, não, vamos lá em Ilhabela, naquela ilhinha que tem, eu não vou lembrar o nome. E aí, beleza, vamos embora. Por fim, gente, todo mundo se divertindo e eu tive que ser socorrida porque eu chorava sem saber por que eu tava chorando, eu não aguentava, eu tremia demais. E por fim, descobri depois, quando eu voltei da lua de mel, que eu tive, que depois que ser resgatada e etc e tal, pensa que foi um desastre, né? Hoje eu dou risada. E aí eu fiz a primeira avaliação, acho que da minha vida, na verdade, que eu falei, deixa eu ver como que é em mim, né? Uhum. E aí eu tinha 15%. Ou seja, o mínimo possível também não é interessante, porque é exatamente isso. Se pensar que eu não sou atleta, eu só tava ali para me divertir, numa lua de mel e podia morrer, não é? Então, assim, realmente tem que tomar cuidado com essa questão do percentual de gordura corporal, porque dá frio, principalmente na água. Sim, e aí você gastando, né, tendo aí uma queda de temperatura já por conta do exercício, então... Exatamente. Tem que estar com o percentual aí pra cima e bem... Nossa senhora, é por isso que a gente teria que ter aumentado o teu percentual desde que você chegou comigo lá, né? Verdade. Tá falando aqui como ajustar as quantidades, deixa eu ver, Neco, tá falando como ajustar as quantidades nas refeições desse período de quarentena, visto que por falta de gasto energético, nem sempre sentimos tanta fome. Alguma dica, algum tipo de dieta? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a questão. Na verdade, ele está comentando da redução de fome, né? Você tem redução de fome, Má? Pelo contrário, se deixar, eu como até as paredes aqui em casa. Na verdade, sim. Tem os dois perfis, né? Na verdade, tem mais. São detalhes a serem levados que eu falo para o meu filho, inclusive. Eu falo que tudo depende, né? Tudo é relativo. Uhum. Se você tem se eu tenho um paciente que tem fome, mesmo parado, eu tenho que cuidar dessa questão saciedade. Eu tenho outros pacientes que realmente relatam
a falta da fome, porque diminuíram o gasto energético. E aí é onde a gente tem que trabalhar o contrário. A gente tem que trabalhar a ativação dessa fome, na verdade, né? Ou, pelo menos, volumes menores, mas com que a gente tenha estratégias nutricionais importantes. Para quem precisa aumentar de peso e tem uma saciedade muito grande, então não consegue comer muito, o principal é você suplementar, por exemplo, um hipercalórico no pré-sono. Por quê? Porque se eu coloco no café da manhã, o cara não vai querer comer o dia inteiro, ele já está saciado. Se eu coloco no pré-sono, ele dorme, quando acorda ele consegue comer numa boa. Então eu consigo aumentar esse aporte calórico de uma forma que não atrapalhe as outras refeições, né? Então são estratégias nutricionais que a gente faz aí, né? Mas também varia de caso a caso, tá, gente? Não é assim para todo mundo que gera, não. Mais alguma pergunta? Eu acho que teve aqui uma do Anderson, que ele falou que ele nunca tomou anabolizante, se ele corre risco. Bom, se você não está sendo acompanhado por médico, corre. Tá? Vamos colocar de uma forma bem simples para todo mundo entender, tá? Isso eu falo até em consultório. Se você está considerando que você está tomando um anabolizante para o ganho de massa muscular, você tem que lembrar que o coração é um músculo, né? E não sei se vocês lembram do Serginho, do São Caetano, que teve um problema lá, é a hipertrofia ventricular. O que é isso? É o ganho de massa muscular para dentro do coração. Estreou ali, deixou bem estreito e não tinha mais como fazer aquela movimentação e puxar com tanto sangue. E isso acaba com a vida do cara, tanto é que ele morreu. Então, assim, temos muitos riscos. Uma célula que você ativa lá, que de repente ela nem poderia nem desenvolver um câncer, mas ela tá ali paradinha, ela tem uma modificaçãozinha genética e tá quietinha lá. Você vai ativar ela e ele vai começar a crescer um tumor. Isso, quem vai garantir? O médico que vai estar te acompanhando, porque ele vai estar fazendo todas as medições hormonais necessárias, ele vai estar te acompanhando com todo... você vai passar todas essas informações para ele, o que você sentiu, o que você não sentiu. Então, tem que ser com o médico mesmo, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu sou velha, gente. Eu tenho... Tem que usar um pouquinho. Vamos lá, galera. O que vocês querem saber? Eu tomei bomba na escola. Isso foi no sentido de repetir de ano ou de anabolizante? Olha, graças a Deus, eu nunca tomei bomba na escola em nenhum dos dois. Eu também não. Nem na escola, nem em outro lugar. Mas eu vou te falar que eu era menina da bolha, viu? Eu era bastante problemática, assim. Eu sempre fui a que tinha asma, bronquite, sempre fui a que foi pro xadrez, nunca ninguém me escolhia para os times, porque eu era péssima. Mas, em compensação, depois que a gente vai entendendo, fui aprendendo sobre, você descobre que, inclusive, o seu envelhecimento saudável, eu acho que eu me foco tanto nisso, que o envelhecimento saudável depende de um exercício físico e faz com que você tenha uma melhora de uma qualidade de vida, de uma imunidade, que era o meu problema naquela época. Então, estava tudo associado. Eu já tinha uma alimentação adequada, que beleza. Porém, eu não tinha exercício físico por conta da bronquite e tal, então eu diminuía. Só que se eu soubesse que naquela época eu precisava corrigir isso daí e fazer o exercício para melhorar essa imunidade, poxa vida, eu já tinha saído disso há muito tempo já, né? E com certeza. Conta pra mim. Bom, estamos aqui, né? Sem natação, sem nada. Mas vamos se virando como dá. Você falou um negócio que me lembrou. Uma até curiosidade. Quem não sabe, eu entrei na natação por problemas respiratórios. Então, eu tinha muita sinusite. Era virar o tempo, eu tava no antibiótico. E assim, não fazia mais efeito. A amoxicilina, pra mim, ficou uns bons anos sem fazer efeito de tanto que eu tomei. Né? E aí, o médico, uma luz divina, falou pra ele, não, põe essa menina na natação, que vai ser o melhor remédio. E dito e feito, comecei a nadar e hoje
tô aí, né? Agora como professora e tento levar isso, essa qualidade de vida para as pessoas, né? Então, eu acho muito bacana, porque eu vejo nas suas aulas que você aplica e tal, você motiva as pessoas dentro da natação, né? Como já acho que já fizeram isso um dia com você. Então, assim, é muito bonito isso, porque a gente passa adiante. E o esporte traz uma educação e traz uma qualidade de vida muito grande, muito grande. Como eu falei, o esporte como atleta nem sempre é sinônimo de saúde, mas a atividade física, o exercício físico específico, ele é realmente muito bom. Isso não tem nem, não tem acho que nenhum estudo científico que comprove o contrário, né? Ah, sim. O Everton até perguntou assim, quais os exercícios que fazem a compensação do nado nessa quarentena, para não perda de músculos específicos? Então, muitos atletas estão usando o nado estático, né? Quem tem piscina em casa, até minha amiga Vitória Farabolini está aqui, ela é uma excelente atleta, ela está usando esse método de nadar estático, então com elástico, amarrada, faz os movimentos da natação. Eu, infelizmente, não tenho essa possibilidade de estar nadando dentro da água. Então, eu faço exercícios de que seria um funcional. Então, eu trabalho com o peso do corpo e o aeróbico também, sem deixar cair aí a resistência, porque senão, a hora que voltar, já vai ser difícil, né? Para não ser pior. É bem complicado. Exatamente. E aí tem um outro fator, né, em questão a essa dificuldade do treino. Isso eu acho que para vários atletas, né, de várias modalidades, principalmente no caso da natação, que se você faz um treino voltado para uma hipertrofia, né, pode acontecer de você voltar mais pesada. E isso não é interessante estar dentro de uma piscina ou dentro do mar, né? Eu vejo que isso também pode prejudicar. E é aquilo que eu falei. É muito difícil você chegar, pegar um atleta e falar assim, bom, beleza, você tá, por exemplo, você tinha subido não lembro, de 48 para 50 quilos, mas você tinha aumentado bem pouquinho o teu percentual de gordura corporal, de 13,3 para 13,8. Então você ganhou, né, a massa muscular. E só que depende da quantidade, do volume dessa massa muscular, é legal. Por quê? Porque vai te dar resistência, porque vai te dar força, porque vai te dar, né, todo um impulsionamento. Sim. Mas dependendo, pesa muito. Então, para se avaliar bastante aí quando a gente estiver voltando, né? Com certeza. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta. Qual a pergunta? Aqui para mim não tá aparecendo mais nada. Bom, que horas são? Você tem aula já, né? Já vou entrar numa aula online com as crianças. Ainda uns minutinhos. Como a gente falou que ia ser um bate-papo bem descontraído, então a gente pode ainda conversar só mais uns minutos. Bom, deixa eu pensar aqui numa outra pergunta para ti. Em que momento do dia que você está tendo mais fome? Ai, olha, bem complicado, porque se deixar é uma coisa assim compulsiva, que eu quero estar comendo, parece que o tempo inteiro. Mas acho que na parte da manhã. Mas aí eu tomo aquele café, né, que acho que quem me acompanha já viu nos stories. E aí eu consigo treinar e até a hora do almoço dá para manter. E às vezes eu recebo uma marcação assim, a Nutri vai me matar. É exatamente isso. Mas isso que é interessante, sabe? Eu falo que eu não sou uma nutricionista fechada, né? Não é assim, tem que pesar e gramas e nananã. Lógico, tem atletas de alto rendimento que a gente tem um trabalho muito específico dessa forma. Mas a gente também vive, né? A gente tem vontades, a gente tem a parte social. Se chega um amigo para você e fala assim, Marília, vamos lá na feira comer um pastel? Você vai falar, eu tô de dieta.
Você vai falar, não, então, mas eu vou comer uma cenoura da feira. Não, é assim que funciona, vamos combinar. Então, qual que é o problema de você comer esse pastel? É todo dia? Não, não é todo dia. Então, vai lá, se permita, né? Não é um problema. Porém, o que a gente tem só que lembrar, né, é a questão fisiológica. Que aqui manda primeiro. Mas a fisiologia, depois que pegou, se você não voltar para cá, esquece. Por quê? Porque é exatamente isso. Muitas vezes, família, você deve estar até, como muita gente, eu também, uma hora ou outra, entro nisso, numa ansiedade, né? De querer sair logo disso, uma ansiedade de saber o que vai acontecer. E isso é legal trabalhar com a parte psicológica, tá? Aí entra nossos lindos psicólogos, terapeutas, afins, porque muitas vezes essa cabeça aqui, que largou de mão, tá nessa ansiedade, o que ele faz? Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, e aí já virou fisiológico. O fisiológico assumiu. Se a cabeça não mudar de novo para voltar e pegar a rédea, o fisiológico tomou conta. E aí é o carboidrato pedindo mais carboidrato, pedindo mais carboidrato, né? E aí eu vou espirrar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem que tentar... Uma coisa que é muito importante, né? Eu oriento a maioria das pessoas, dos pacientes, se possível, nunca fez ou vai conhecer, pelo menos, a meditação. O que é, né, a meditação nessa questão nutricional? Mas nutricional, meditação, sim, porque tem uma liberação de GABA muito grande, liberação hormonal aí, de hormônios bons que vão te ajudar até mesmo no controle da saciedade, da escolha do alimento mais saudável. Você consegue ficar mais animado para esse tipo de coisa, né? A se cuidar. Então, temos que fazer muitas vezes meditação para entrar aí nessa vibe de mais relaxamento, tirar esse cortisol ferrado aí da nossa corrente sanguínea e dar uma ajustada nesses hormônios. Isso aí. Beleza, gente. Tem mais alguma coisa? Não. Opa. Teve um que falou que estava comendo miojo, gente. Então, é que assim, não tem nada de nutriente, só tem carboidrato e sódio. E gordura da pior qualidade, né? E aí, o que você está agregando pro teu corpo, né? Nada. Vamos pensar que se você põe gasolina no teu carro, que não é adulterada, né? Você pega lá uma gasolina de qualidade para não dar um pipoco no teu carro, por que você vai pôr uma porcaria dentro do teu corpo, que é o combustível para o seu corpo? Né? Então não é assim que funciona. É como eu falei, poder comer um miojo uma hora ou outra, pode? Pode, porque muitas vezes a gente tem até vontade, né? Eu, particularmente, tem uma época ou outra que eu falo, nossa, miojo existe, deixa eu comer um. E então acontece, ou muitas vezes até na correria realmente acontece. Mas aí entra aquilo que eu falei, não deixar o fisiológico pedir de novo, e de novo, e de novo, né? Exatamente. Pegar a média aí. Bom, mas tem mais alguma coisa para ser falada? Eu vou falar aqui da Serfit. Ah, tá. Acho que é o sorteio, né? Vamos falar então para eles. Manda ver. Quer falar alguma coisa aí? Então, galera, eu até postei que a gente ia fazer um sorteio com uma parceira aí da Nutri, a Serfit, e ela vai falar um pouquinho sobre o que será sorteado. Bom, vamos lá. A Serfit, ela vai disponibilizar 3 marmitinhas dessas fit, né? Quem acha que comida fit tem pouca quantidade, pode pensar, pode tirar aí o cavalinho da chuva, que é o contrário. A gente come muito bem, dá uma sociedade absurda. A maioria das pessoas que me seguem já tem um perfil de cuidar, né, da alimentação. Então, gosta geralmente desse tipo de coisa, né? Então, principalmente para vocês que estão aí acompanhando a live, vai ficar um post que a Serfit está colocando agora, neste momento, se já não colocou, no perfil dela, tá? Então, @Serfit Culinária. Vocês só fazendo aquelas regrinhas básicas de sorteio, sabe? Segue a Serfit. Segue eu, Stephanie Nutri, doutora, DRA, né? Stephanie, com essa grafia maluca, já olha aqui no cantinho.
@nutri e a Mabilha, seguindo os três, até o dia 9, então até terça-feira que vem, dia 9/6, vocês podem estar comentando lá, só colocar assim, ó, amo ser fit, e você vai marcar 3 amigos. Oh, perdão, 2 amigos, tá? Então vocês vão colocar. A única coisa que não pode nesses amigos, repeti-los nos próximos posts, nos próximos comentários. Você pode comentar mais que uma vez, tá? Mas não pode repeti-los e não pode ser perfil de famosos, né? E aí você pode curtir, comentar, participar, mandar para quem vocês gostam, quem acha que vai gostar também. E vamos movimentar esse Instagram aqui. E também ganhar, né, um pouquinho de saúde junto com a Serfit aí. A Serfit, volto a falar, uma qualidade absurda, temperos naturais, temperos caseiros. Aquela coisa de falar assim, a comida congelada é, né, borrachenta. Não é, eles têm todo um cuidado, eles já são especializados nisso. Então, assim, ó, vai lá, que vocês não vão se arrepender do sorteio. E principalmente, tá, pro pessoal do ABC, lembrando. Que é válido aqui para o pessoal do ABC, do grande ABC aqui do São Bernardo, São Caetano, Santo André. E vocês podem colocar os arrobas aí, participa. Se vocês quiserem entrar em contato com eles também para solicitar, experimentar, super vale. Eu falo porque eu consumo também. Eu tenho 2 filhos. Tem hora que eu trabalho, criança, isso, aquilo, não dá. Ou tem hora que eu cansei de cozinhar, então meu marido fala, vai lá, pede com o Fábio da Serfit, que eles dão uma atenção assim, absurda. E a qualidade é o que eu falei, né? Então, fiz uma propaganda deles e faço, tá? De coração, porque eu adoro e compro deles. Então é isso, gente. Aproveita lá, já corre, finalizando aqui a live, corre no perfil deles, já comenta, já curte todo mundo, já segue aí os perfis e vambora, beleza? Beleza, então, ó, Nutri, quero agradecer a você aí por essa live, aos parceiros aí, a Equalive e a Serfit, muito obrigada e espero que nós venhamos ter muito sucesso, que tudo isso vai passar e vamos pra cima. O que vocês tiverem de dúvida, podem me procurar a Nutri também, estaremos sempre dispostos a ajudá-los. É isso aí, desde a parte de alimentação até a parte física da coisa, né, com a Mabilha. Exatamente. Contar conosco. Eu que agradeço, pela gente conseguir depois de um tempo, né, querendo fazer essa live, a gente conseguiu. Verdade. Falou, vamos dar prioridade para isso agora e vamos embora. E é isso, assim, eu acho que agrega para todo mundo, mas é uma coisa que, para nós duas, né, é interessante, que a gente acaba conversando muito pelo WhatsApp, mas pouco se vê, né? Então, muito bom te ver e compartilhar esse momento com todo mundo também. Com certeza. Muito obrigada. Gratidão a todos os nossos parceiros e a você também. Obrigada. Bom, um beijo para todos, uma boa noite e até mais. Boa aí. E eu vou tentar deixar gravada a nossa live. Combinado. Um beijo.